Professor, que calor é esse? Seria o fim dos tempos? Não, não é nada disso não. É simplesmente um fenômeno meteorológico bastante corriqueiro, inclusive, né? Não tem nada de anormal, a não ser, né, a ausência de nuvens que interfere bastante aí nas temperaturas, e é por isso que a gente tem essas amplitudes térmicas muito significativas aí no período de 24 horas, tá? Mas isso aí em breve já vai ser quebrado. Eu gostaria de dizer que foi o nosso público que pediu a sua participação aqui, professor. E quero também dar um recado aí para quem está nos acompanhando, se quiser sugerir nomes, temas e comentários, se inscreva no Umbrella Media e deixe lá a sua mensagem. Professor, aquecimento global existe? Não, o aquecimento não é global, tá? Alguns lugares do planeta podem até mesmo aquecer, mas muitos outros estão resfriando ou até permanecem frios, tá? Ao mesmo tempo, é a área tropical do planeta que é extremamente variável, dada aí a distribuição de energia que ocorre pelo globo proveniente dessa mesma região. Então, a própria atividade dessa região, ela interfere bastante nas temperaturas. Temos que ressaltar também que nós temos as diferenças dos hemisférios. O hemisfério norte é muito mais suscetível às bruscas variações, exatamente porque ele tem um efeito da sua continentalidade. E, é claro, né, os fenômenos oceânico-atmosféricos da interação ar-mar, especialmente aqui no Pacífico, o Laninha, o El Ninho, que sozinhos conseguem mudar as temperaturas do planeta inteiro, então as temperaturas globais, tá? Final das contas, o que, que acontece? Eles vão somar tudo isso e tiram uma média global. Aí vão encontrar os seus efeitos, os efeitos de todos esses fenômenos, medidos como aquecimento, que pode variar de 0,2 a 0,4 graus Celsius. Ou seja, isso não é nada, né? Isso aqui é a variabilidade normal que nós temos no clima. Tá? E eles consideram isso aquecimento global. Curioso que quando as variações vão para baixo, elas são totalmente desconsideradas. Então, no final das contas, não podemos dizer que há um aquecimento global quando os processos de medição para obter esse valor não têm um significado físico. Tá? O que encontramos são as flutuações de temperatura completamente normais na área de climatologia e que não representam um estado climático, apenas um resultado momentâneo deste parâmetro atmosférico, em especial a temperatura. Mais de 97% dos climatologistas que publicam trabalhos em revistas especializadas concordam que o aquecimento global é global e largamente causado pelo homem. Essa falsa ideia é passada propositadamente ou será que está faltando aí algum estudo mais aprofundado para esses especialistas? O interessante é que, primeiramente, nem são todos climatologistas desse número que eles gostam de propagar, tá? Essa falácia tem nome e origem, tá? A origem dela é do trabalho do Bedford e do Cook, que é de 2013. Veja só, eles são da área de sociologia, eles não têm nada a ver com climatologia. Aí a pesquisa deles foi totalmente derrubada pelo trabalho do Legatz, do Sun e do Briggs em 2015. Então, onde eles levantaram aí quase 12 mil artigos científicos. Agora, pasme, né? Apenas 0,37% desses trabalhos, 0,37% dos 12 mil artigos, disseram que a elevação de 0,7 graus Celsius desde 1950 é devido à ação do homem, 0,37. Quando você vai somar os incertos, os que estão sem posição, os que são supostos e aqueles que rejeitam completamente essa hipótese, a soma chega a 99,63%. Então é exatamente o oposto, tá? Isso é uma fraude. E certo que tá, como dizia o meteorologista estadunidense, o John Coleman, né? Ele faleceu agora em 2018, mas ele era um dos fundadores do The Weather Channel. Na verdade, ele dizia que 97% dos sujeitos que receberam foi financiamento para falar de mudanças climáticas antropogênicas, para falar do tema, olha só, né? Nesse contexto geral. Aí, o que eles vão fazer? Né? Eles vão contribuir para formar uma literatura, entre aspas, criando esse efeito propagandístico que há uma preocupação científica, quando, na verdade,
ela é falsa, né? O próprio Nigel Calder, também que faleceu em 2014, ele é um produtor e editor científico, ele era totalmente cético a essa história e ele dizia, já em 2007, que se você for falar sobre mudanças climáticas, terá dinheiro fácil para fazer a sua pesquisa e engordar a sua carreira. O que de fato é verdade, inclusive aqui no Brasil. Tá? Então, assim, vamos tirando as verdadeiras prioridades humanas do foco da ciência, depositando dinheiro em uma fraude que não tem muito mais objetivos de domínio de discurso para fins políticos, tá? E a priori seria só isso. E são bilhões de dólares que já foram gastos com essa história. Falamos aqui sobre a falácia sobre o aquecimento global. Professor, envolve dinheiro e interesses internacionais nessas informações falsas que são propagadas aí para a população. E o Brasil, de um tempo para cá, o senhor falou 2013, 15, já houve prova de que, prova, comprova, estudo, que não existe e, no entanto, esse discurso continua sendo espalhado aí, continua ganhando força. Sim, ele continua ganhando força porque ele pertence a uma agenda internacional. Então, muito dinheiro é colocado em cima disso e, como a gente fala, né, tem toda aquela soberba humana dentro da ciência que quer participar dessas agendas ao invés de estar excluído, né, do trem. Historicamente, houve períodos, né, cíclicos quentes e frios, é algo que ocorre normalmente. Qual que foi o período mais quente que nós vivemos aqui, por exemplo, no Brasil? Nós temos, na verdade, um histórico mundial, né? São vários tipos de períodos. No último 1 milhão de anos, nós tivemos os períodos glaciais e os interglaciais. Os períodos glaciais duram cerca de 90 a 100 mil anos, veja só, é bastante tempo, enquanto que os interglaciais, como o atual, de 10 a 15 mil anos. Então, a Terra passa muito mais tempo como uma bola de sorvete do que, na verdade, aquecida, né? Esse nosso tempo atual, que é o período do Holoceno, as temperaturas eram muito mais elevadas quando começou o evento. Então, há cerca de 10 mil anos do que está agora. Tá? E é por isso que nós temos ainda muito gelo no planeta, porque se a temperatura veio descendo no Holoceno, ainda está muito frio em relação aos outros interglaciais. Inclusive, é interessante que há cerca de 8.200 anos atrás, nós tivemos um resfriamento abrupto dentro do próprio Holoceno, cujas temperaturas eram as mesmas do quente de hoje, né? Então, veja só, no período frio do Holoceno de 8.200 anos atrás, era a mesma temperatura que nós temos hoje. Dali, então, estamos vindo nessa descendente, tá? O maior período, do maior para o menor, se a gente for ver, nós temos lá o período minuano, que foi mais quente de todos, os mais recentes, depois desce para o período romano, depois desce para o período medieval. E justamente quando nós somos no fundo do poço holocênico, que a gente pode dizer assim, com as temperaturas semelhantes a 8.200 anos atrás, adivinha quando foi? Foi agora, no século 19, tá? Então, entre 1850 e 1899, a chamada pequena idade do gelo. Então, olha só como as temperaturas mudam mais. Dentro da escala temporal de um século, por exemplo, no século XX, nós tivemos 4 grandes flutuações de temperatura, né? Elas variando aí em cerca de quase 1 grau Celsius. 2 frias e 2 quentes, sendo que as temperaturas atuais aqui do primeiro quarto do século XXI são muito parecidas quando a gente compara com os anos de 1930 do século XX, que também foram bastante altas. Por isso que o senhor riu quando eu perguntei no início se esse calor todo é o fim dos tempos, né? Porque faz parte. Exatamente. Até quando que deve ficar esse calor e tem uns períodos aí que de repente cai a temperatura, dá uma esfriada, mas a probabilidade agora é esquentar daqui para frente. Não, o mais divertido de tudo, que a gente fica até brincando, eu, por exemplo, coisa de meteorologista que não tem o que fazer, né? Então ele fica colecionando esses casos, né? Porque nós temos essa bolha gigantesca, que a gente até pode falar um pouco dela daqui a pouco, né? Mas ao mesmo tempo, o cinturão de baixas pressões de ciclones provenientes da Antártida, ele ainda está muito afastado do continente antártico, ou seja, ele está em latitudes mais baixas, porque é
tradicionalmente aonde ele deve estar, né? Que a gente chama da trilha das depressões. Então veja só o embate que nós temos de um cara de um lado extremamente frio, do outro extremamente quente, e é por isso que de repente nos estados do sul e na região do estado de São Paulo você tem quedas abruptas em 24 horas e 15 graus Celsius, né? Você acorda de manhã com o maior calor e chega à noite e está um frio de lascar. Então, esse período de transição da primavera tem justamente esse papel, né? Um embate muito grande, que a gente chama de intensos gradientes, dessa coisa colossal, de estar de um lado com alta pressão, calor, etc., por causa da insolação, e depois vem aí um sistema frontal, derruba as temperaturas, passa rápido, 48 horas depois mudou de novo. É meio que normal esse período agora do ano. A Força do Agro está discutindo hoje as condições climáticas, que têm tudo a ver com a agricultura. Nosso programa tem o papel de desmistificar informações que são repassadas de forma errada. E hoje quem desvenda alardes do clima é o doutor em Geografia e climatologista Ricardo Felício. Professor, e o ser humano consegue mudar o clima, influenciar no clima do planeta ou é outra falácia? Não consegue não. Trata-se de forças descomunais, né? Iniciando pelos próprios elementos extraterrestres, que você tem o Sol, a mecânica do planeta Terra, a ação da Lua, né? Depois nós vamos ter os elementos internos ao próprio sistema, que sempre respondem a esses estímulos que vêm de fora. Majoritariamente são os oceanos, as superfícies congeladas, as áreas de desertos e semiáridos, que determinam as principais características nucleares do clima. E os vulcões, que são sempre aquelas incógnitas que você nunca sabe quando vai explodir um, tipo do Krakatoa, que faz um ter verão no ano, né? Majoritariamente nós temos as nuvens como um papel fundamental, exatamente o que nós estamos passando agora, né? E nós não conhecemos nada sobre elas e muito mais as suas propriedades. Veja só que elas conseguem controlar de 1/4 a 1/3 do balanço de energia de todo o planeta. São todos elementos que atuam de forma superior e todos os outros não, eles vão atuar de forma regional ou local. Então, só conseguem se manifestar, ou seja, trazer os seus efeitos, quando essas escalas superiores elas amainam, porque quando elas estão aí a imperar, por exemplo, vem um sistema frontal, ele derruba tudo. Então, os efeitos locais diminuem ou simplesmente somem. Tá? Temos exemplos, a própria situação atual, você tem essa gigantesca alta pressão, que permite surgir efeitos de clima urbano, por exemplo, em algumas cidades do centro-oeste, que há 30 anos atrás eram bem menores, hoje elas são maiores. Tá? Mas isso não é componente suficiente forte para alterar o clima regional ou o clima planetário. Apresenta, assim, alguns efeitos, mas apenas locais, sensíveis na nossa escala humana. Tá? Então, no final das contas, a gente sempre tem que lembrar que tudo é uma relação de escalas e pesos, que isso aí é pouquíssimo lembrado em geral. Professor, e o efeito estufa existe ou também faz parte aí dessa conspiração dos interesses internacionais? Não, a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa, né? A atmosfera é dividida em camadas e cada uma delas tem as suas propriedades. A troposfera, que é a camada onde nós temos a nossa vivência ambiental, ela jamais operou com uma estufa. A troposfera é a primeira camada de baixo para cima. É um conceito que é usado erroneamente, porque a estufa é a casinha de vidro. A casinha de vidro ela trabalha assim: entra a radiação solar, incide sobre a superfície, aquece o ar lá dentro, sai sim a radiação de onda longa que foi gerada na interação, o que não sai lá de dentro é o ar que ficou aquecido. Então, o que a casinha de vidro faz, o que a estufa faz é bloquear a mecânica de fluidos. Justamente, olha só, justamente o que a troposfera não faz. Ela opera justamente na dinâmica de fluidos. Tá? Ela trabalha como uma distribuidora de energia pelas latitudes e pelas altitudes. Então, a atmosfera, por sua vez, também no seu complexo total, ela tem um papel muito mais de amortecedor, isolando a superfície do planeta do nada do espaço. Então, isso é um conceito completamente equivocado. A Força do Agro também no Umbrella Media, deixe lá sua mensagem, sugestão de entrevistas e temas. Professor, e existe participação da ONU nessa conspiração toda?
Sim, a ONU é um órgão político, né? Dentro das suas propostas e atribuições, ela elenca o que a gente chama de quadros técnicos. E por isso que nós temos aí a OMS, né? Que é a Organização da Saúde Mundial, né? Que, por exemplo, agora está buscando ser também um órgão de controle mundial. Nós temos a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, enfim, muitos outros. E dentro disso você vai ter também os seus chamados painéis político-científicos. Olha só, o termo já envolve político-científico. Exemplos, nós tivemos o IOTP, que era o painel do ozônio, o IPCC, que é o painel do clima, o IPBES, que é o painel da biodiversidade e serviços ambientais. De longe, deixar bem aqui esse recado para os agricultores, de longe é o mais perigoso, que corre pelas beiradas, que vocês não veem ninguém falando sobre ele. Ele é muito pior do que o painel climático. Daí, a comunidade científica, que não tem legitimidade política, passou a ser o quê? Um guia, a norteadora dessas decisões. Só que essa ciência aí é altamente enviesada, ela não trabalha com o contraditório, faz questão de silenciar a oposição e ela vai aplicar ideologias em seus resultados. Como o IPCC, que admite colocar literatura não revisada, portanto propagandística, dentro dos seus sumários para executivos. Ou seja, são aqueles relatórios de 25 páginas apresentados aos nossos políticos pouco alfabetizados que nós temos ao redor do mundo. Isso mostra, então, o seu caráter, que não é ser científico, mas defender sempre uma causa, né? Assim, nós não estamos fazendo de maneira nenhuma ciência, mas adotando medidas políticas supostamente legitimadas por uma ciência bastante fraca e muito partidária. Infelizmente. Agora, professor, a gente sabe das mudanças climáticas, que não é o aquecimento global, que não é o efeito estufa, mas de que forma que essas mudanças climáticas impactam para a agricultura? Isso é muito importante, né? Porque a agricultura é uma das poucas indústrias abertas, né? Feitas a céu aberto, né? Vamos dizer bem assim, né? Ela responde à variabilidade climática interanual, ou seja, o que acontece de um ano para outro, como a gente falou que acontece, porque o clima não é estático, mas ele é bastante dinâmico. Vai ser determinado pelos elementos dos sistemas meteorológicos de média e longa duração e a sua persistência, isso também é muito importante da gente ressaltar. Certamente, ela sofre de efeitos do clima, também em períodos maiores, permitindo, então, ganhar ou você perder campos de cultivo de culturas específicas, conforme nós temos aí a variabilidade climática sobre as regiões. O que realizamos é uma engenharia de produção para determinar quais são as áreas mais favoráveis a certas culturas, além, é claro, né, de termos aí as tecnologias das sementes que se adequam aí às variações. Agora, é importante ressaltar que o Brasil já passou por fases de aquecimento e resfriamento que afetaram a agricultura tanto para melhor quanto para pior. Tá? Não há nenhuma novidade nisso, a não ser a nossa resiliência, que vem aumentando e não diminuindo, como eles costumam falar, justamente porque cada vez mais nós estamos usando essa verdadeira ciência, né, as tecnologias, para vencer esses obstáculos que o clima e a meteorologia nos oferecem. Lembrando que também estamos no Umbrella Mídia. A Força do Agro, aqui você tem conhecimento, informação sobre o setor que mais cresce no Brasil. O agro tem o papel de alimentar o mundo. O Brasil é um dos poucos países que tem esse potencial. Professor, esse seria um dos motivos de organizações internacionais de criticarem tanto o nosso país e colocar o Brasil como vilão em termos de poluição, degradação do meio ambiente, usando até a Amazônia como foco? Sim, isso é correto, né? De fato, não tem como o Brasil entrar nessa competição, que eu gosto sempre de dizer isso, né? Como assim? O Brasil não pode entrar nessa competição? Não, ele está fora dessa competição porque ele já é o concurso, tá? Ele é simplesmente o ganhador por excelência. E não tem como fugir desses fatos, né? Inclusive assumidos por relatórios e agências internacionais que indicam o Brasil nessa condição, mas eles nunca indicam de forma direta, sempre de forma velada, né, regionalizando o feito, por exemplo, de termos muitas florestas no hemisfério sul ou no continente sul-americano. Só para a gente ter alguns números assim para poder dizer aqui para os nossos telespectadores, imaginando que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros
quadrados, cerca de 75% dessa superfície é de vegetação preservada, protegida e conservada. Nós estamos falando de 3/4 da área do Brasil. E dentro dessa fatia, cerca de 21% é vegetação preservada nos imóveis particulares. Isso é um disparate. Ninguém fala isso, né? Sempre omitem isso. Tá? Isso não existe em outros países do mundo nessa taxa e nem nesta obrigatoriedade. E aí você pega lá, 1/5 do Brasil é constituído de área privada intocável e toda a produção do Brasil ocorre em 22%, ou seja, os outros 1/5, né, de todo o resto da área do Brasil. E esse 1/5 do Brasil produz alimentos para 21% da população mundial. Então, em outras palavras, o Brasil tem a capacidade de dobrar e triplicar facilmente essa produção. Ele terá no futuro que cumprir esse seu propósito, não tem como escapar disso, mas também precisa acordar para o processo de industrialização e ativar outros setores, porque não pode, estrategicamente falando, a gente sempre lembra disso, depender apenas da agricultura e da mineração. Em suma, né, estamos tratando de elementos de alta complexidade que foram simplificados a um pensamento reducionista, onde o homem e o CO2 passaram a ser os controladores de tudo e de forma maligna, né? Isso é uma enorme mentira. Prosperidade, crescimento pessoal e independência financeira. Todos nós buscamos esses 3 elementos durante a vida. Mas para isso, é preciso adquirir uma habilidade fundamental para que possamos atingir esses objetivos. Precisamos saber liderar. As principais lideranças do mundo livre conheciam essas 4 esferas de conhecimento e, por isso, foram capazes de mudar o mundo. No curso de formação de líderes, vamos trazer para você exatamente esses conhecimentos, para que você também transforme sua vida. Seja um líder na sociedade, começando com esse pequeno passo para a liberdade. Acesse oestecursos.com e faça já a sua inscrição. Nós falamos aqui que as mudanças climáticas impactam na agricultura. E o contrário, a agricultura impacta nas mudanças climáticas? Tem alguma influência? É interessante, né? Porque essa pergunta faz a gente ter um raciocínio circular, né? Porque a pergunta que nós tivemos anteriormente era exatamente o contrário. Veja só, tratam-se de escalas diferentes, tá? Então, vastos campos de agricultura, por maiores que sejam, né, eles estão sempre imitando a natureza. Só interferem na sua escala. Então, no máximo, apresentando esses fluxos de troca de massa e energia, quando as condições meteorológicas de escala superior, né, permitem, porque senão, não, como eu falo, passa uma frente fria, ela quebra todos esses fluxos e ela que impera. Tá? As áreas de agricultura ainda são muito pequenas quando comparadas a qualquer das áreas que mencionamos antes. Então, oceanos, desertos, gelo, não dá para entrar nessa mesma comparação. Só para a gente ter uma ideia aqui e esclarecer bastante aqui os telespectadores, só a área da floresta amazônica representa mais ou menos 1% da superfície do planeta. E isso não consegue alterar o clima global. Tá? A floresta é quem obedece o que ocorre no clima, e não o contrário. Isso é importante a gente dizer. Tá? Então, falar que a agricultura interfere no clima, poxa, que interessante. Então, parece que a agricultura só interfere para pior, né? A gente não consegue fazer nada para o melhor. Né? Então, isso é uma enorme falácia também. Outra informação que vira e mexe aparece aí e sobre a água? Vai acabar, a gente corre o risco de acabar com a água no mundo? Não, a água não vai acabar, tá? O planeta tem água abundante. A água doce é menor na proporção, mas é também gigante para a escala humana. O que nós temos é uma distribuição natural desigual, com lugares com muita abundância e outros com mais escassez. Por isso que a gente tem que utilizar os nossos processos racionais para manipular e equacionar a distribuição e o armazenamento. O que não pode é ficar criando todo tipo de empecilho para a elaboração de engenharia para isso. Né? Você não pode pôr um aqueduto, você não pode pôr uma represa. Aí sim você cria essa sensação de escassez. Tá? Já a água potável é um item de maior valor e a sua obtenção
por ser mais laboriosa, mais trabalhosa para se trabalhar, para se montar, né, se montar esse produto, é que cria essa ideia de pouca aí abundância, tá? O que falta mesmo é investimentos no setor, feitos com critério e propósitos para aumentar a sua produção. Lembrando sempre a todos que o saneamento básico ainda é o verdadeiro problema ambiental, de longe, né? Não é o ursinho boiando no gelo no Ártico. Agora, professor, por que é mais fácil acreditar em mentiras? Hoje a gente desmistificou aqui várias falácias, né? Mas as pessoas ainda acreditam nas mentiras. Porque você usa dos sentimentos humanos e a sua sensibilidade para conseguir conquistar mentes, né? Quando as mentes operam como se fossem o coração das pessoas. Então, na verdade, é uma guerra ideológica onde ser o protagonista da verdade vai se tornar aí uma atividade de vilania, falta de ética, defensor da destruição, etc., né? Quem fala isso, infelizmente, tem uma visão curta de todo o contexto e não vê as consequências reais ao nosso mundo e à nossa sociedade. Mas acredita nesses cenários especulativos, catastróficos, né, de problemas que são apresentados por modelos de computador que não conseguem simular praticamente nada da complexidade do mundo, seja o próprio mundo natural e seja aí o nosso mundo social. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, o senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.